O papel dela já dá uma esse papel papel da nota, mas não é a mesma nota de prestação, não é? O papel não é a mesma nota de apresentação, não. Se vira agora. ela tá uma lista. Tô nem aí. Coloquei no grupo, já saiu que não é. Então, se vira. Boa noite, senhoras e senhores. Eu quero saudar a todos aqui presentes, aos senhores jurados, aos meus colegas da defensoria, a Vossa Excelência e a todos aqui da plateia. É um prazer enorme ter vocês conosco. Senhores, nós não podemos nos esquecer que estamos aqui hoje reunidos para julgar uma criminosa, senhores. Uma criminosa fria e calculista, que ela desobedeceu um decreto feito pelo rei Creonte. Senhores, para entenderem a importância e o motivo de tal decreto, eu irei contar o contexto da história, em que Polinices, irmão de Antígona, ele foi banido de Tebas. Com isso, ele se aliou a Argos, cidade rival e inimiga de Tebas. Só que seu principal objetivo, senhores, era tomar o reino de Tebas. Com isso, ele iniciou uma guerra contra seus familiares, uma guerra contra o seu povo, uma guerra contra a sua cidade, contra os seus deuses, sendo assim um grande traidor. Em tal guerra, seu irmão Etéocles também estava lutando, e porventura ambos morreram, se mataram na verdade. E logo após isso, Creonte criou o decreto em que não se poderia enterrar Polinices e nenhum ato fúnebre se derramar sobre ele. Essa, senhor, seria a pena por ele ser um criminoso, por ele ser um desertor, por ele ser um traidor. Essa pena seria, segundo as tradições, vagar por 100 anos sobre o vale do rio, sobre as margens do Rio da Morte. Creonte, ele profere: jamais criminosos obterão de mim qualquer honraria. E logo após isso ele justifica: não é justo dar a um homem de bem tratamento igual ao de um criminoso. Se ele permitisse, senhores, que Polinices fosse enterrado, ele estaria desonrando a alma de Etéocles, que foi uma pessoa justa, uma pessoa leal, que lutou pela sua terra. Ele seria comparado com um criminoso. Tal decreto, proferido pelo rei, ele é absolutamente legal, porque, segundo Corifeu, ele disse: tu és o Senhor, a ti compete impor a lei que te convier, tanto aos vivos quanto aos mortos. Por isso, podemos levar em conta que o rei tinha sim a autoridade de impor esse decreto, e mesmo com tamanha autoridade do rei, Antígona, mesmo assim, optou por desobedecer esse decreto. Além disso, senhores, além de desobedecer, antes de praticar tal ato, ela ainda teve a audácia, a ousadia de tentar incitar sua irmã a ser cúmplice do crime. Incitar sua irmã a ser cúmplice do crime que a levaria à morte, a própria irmã à morte. Porém, Ismênia não aceitou, alegando que ela não tinha forças suficientes para ir contra as leis da cidade e que ela estava submetida a outros mais poderosos. Segundo ela, mesmo que por muito dolorosas que sejam as ordens do rei, é forçoso atendê-las,
porque o rei naquela época era a maior autoridade dentro da cidade. Devemos nos lembrar também, senhores, que Antígona não praticou esse ato por ignorância, ou então porque ela não sabia da pena, porque foi comunicado a toda a cidade. Ela fez tal ato única e exclusivamente para subverter uma ordem estabelecida pelo rei. Por isso, senhores jurados, eu peço que os senhores analisem com calma e com justiça, para que assim possam condenar Antígona, condená-la pelo comportamento criminoso que ela adotou, desobedecendo o decreto do rei. Boa noite, senhores e senhoras, Vossa Excelência, senhores jurados. Bom, estamos aqui hoje para julgar Antígona, uma criminosa que, além de desafiar e desobedecer as ordens e a soberania de um rei, ela causou ameaça ao equilíbrio e à ordem social da cidade de Tebas. Antígona, ela agiu invocando o direito natural, o direito de sepultar seu irmão, que foi um traidor, que se juntou a uma cidade inimiga e matou seu próprio irmão, herdeiro do trono de Tebas. Mas seria admissível se todos nós nos excusarmos de cumprir a lei pelo simples fato de estarmos apelando para o direito natural? Eu acredito que ninguém aqui seria capaz de concordar com esse absurdo. Antígona estava ciente de que a partir do momento em que ela realizasse tal ato, ela estaria descumprindo uma lei imposta pelo rei, onde a pena seria a morte. Ela traz um argumento que os deuses a orientaram para agir dessa forma, mas não. Ela buscou atender seu interesse particular e familiar, querendo enterrar seu irmão, e deu a ele um tratamento que nem ele e nem outros traidores merecem. Então, poderia Antígona, para satisfazer o interesse próprio, deixar de cumprir as ordens do rei? Por isso, senhores jurados, eu peço que reflitam com um pensamento de justiça e condenem Antígona, pois ela merece ser punida pelo comportamento criminoso que ela adotou. Obrigada. Boa noite aos senhores e senhoras presentes aqui, aos senhores jurados, aos colegas também da defesa. Então, como já tem visto aqui, Antígona, ela infringiu realmente a lei. Então, toda lei que ela é criada, e nós sabemos que deve ser seguida, por que infringir a lei? Sabendo que você pode ser condenado. Você já sabe disso. Correto? Então, senhores, vejam que Antígona, ela já sabia que poderia ser, condenada, mas ela insistiu no erro, certo? Ela insistiu no erro, trazendo ali seu sentimentalismo. Vamos julgar sentimental, o sentimento de cada pessoa que a gente vai julgar, certo? Se caso a condenada vir a ser absolvida, infelizmente os senhores estarão dando direito para que todos possam infringir a lei. Infelizmente. Por quê? Assim todos vão pensar, poxa, eu posso fazer isso, porque a lei não condena, a lei não vai ter vigor. Então eu estou aqui em nome da lei, para que a lei tenha vigor. A atitude de Antígona ameaça gravemente a instabilidade de equilíbrio social. Ameaça gravemente. Por quê? Ressalto novamente, gravemente. Porque eu sabendo que a lei tem que ser cumprida, porque eu vou infringir a lei sabendo que eu vou ser condenado? Sabendo que posso chegar até ser condenado à morte. Poxa, quem aqui vai querer morrer? Eu não quero morrer, eu sabendo que eu vou morrer, eu vou infringir a lei. Por que ameaça gravemente? Por isso, senhores, se os senhores for absolver a condenada Antígona,
infelizmente a gente vai estar trazendo isso aí. Então, e se todos começassem a agir igual a Antígona, acreditando que podem passar por cima da lei? Já pensou isso acontecendo? Que podem infringir a lei em nome de seus interesses particulares. Então basta eu ter um querer, eu vou lá e infringo a lei e está tudo certo, não vou ser condenado mesmo? Vai ter que ser assim? Que valor teria a palavra do rei, que ele era a autoridade máxima sobre todos? Então todos sabiam que a lei viria do rei, certo? Então, se eu sei que a lei vem do rei e ele está acima de mim, eu tenho que obedecer. É assim. Antígona agiu certo, infringindo, desobedecendo a lei. E se todos decidirem agir assim como Antígona, criar suas próprias leis, formular suas próprias normas, se isso acontecer, irá trazer um desequilíbrio realmente. Porque essa atitude, se eu hoje, no mundo moderno, eu falasse, vou passar do sinal vermelho, sabendo que eu posso acontecer um acidente, eu vou estar sabendo do que eu posso estar caindo ali, né, senhores? Então, realmente, a Antígona, ela tem que ser condenada. Por quê? Mesmo ela sabendo, meus amigos da defesa vão vir falar que ela não tem que ser condenada por isso, por aquilo, mas não, o que eu estou defendendo é a lei. Então, vamos agir dentro da legalidade, senhores. Então, se a lei é essa, foi decretado a lei, por que ela desacatou? Se ela desacatou, agora ela vai ser livre? Então, peço que os senhores reflitam, certo? Reflitam e agem na legalidade. Deixo assim minhas palavras. Quero dar uma boa noite para todos que estão aqui, ao nosso grupo de jurados, excelentíssimo senhor juiz. Queridos, como os nobres colegas acabaram de falar, estamos diante de uma grande tragédia que aconteceu na cidade. E Tebas foi um palco onde Antígona foi a maior promovedora dessa tragédia. Nós sabemos que a lei, uma vez determinada, ela não deve ser quebrada, porque tem as suas punições. Não há defesa para quem quebra uma lei, ou um princípio da lei. Antígona, então, ela trouxe sobre si várias condenações, e eu teci essa condenação em 3 motivações dela, no seu coração. Primeiro, Antígona, ela amotinou-se contra um decreto e contra uma autoridade. Ela praticou um crime da rebelião, onde a desobediência, unida com esse sentimento, produziu uma quebra de princípio dentro dessa cidade. A motinação, ela tem como motivo de trazer para junto de si pessoas que concordam com seus sentimentos, com a sua vingança ou com a sua maledicência. A rebelião significa também um crime de punição, porque a rebelião, na verdade, é a aglutinação de pessoas sobre uma ordem, uma lei ou um principado. Antígona, ela realmente merece a condenação máxima, e a condenação máxima para Antígona é realmente a morte.
Eu diria até que Antígona, para poder perceber o mal que ela proporcionou dentro dessa cidade, diante do trono e do rei, ela deveria ser enclausurada em algum lugar onde a morte lentamente pudesse fazê-la perceber o quanto ela tem errado. E nesse tribunal, senhores jurados, nós queremos que vocês reconheçam muito bem que uma autoridade sempre é determinada pela aclamação de um povo, por uma junta de pessoas que concordam com a sua posição, e uma vez estabelecida uma autoridade, a razão de todos é obedecer e submeter-se a ela. Antígona, com seu coração rebelde, além de unir-se com seu irmão antes mesmo da grande invasão na cidade, pelo que podemos concluir desta forma, ela ainda tentou, com a sua irmã Ismênia, trazê-la para junto de si. Podemos concluir que toda a tragédia de Tebas ocorreu por causa de uma influência esmagadora de uma pessoa que não sabia se controlar diante das autoridades. Sabemos que a cultura deste lugar requer que as pessoas celebrem os deuses com respeito aos seus entes queridos, os seus mortos, mas uma vez que houve um decreto e uma lei, jamais poderia ela tomar tal decisão. Jamais poderia ela aglutinar-se com outros contra um princípio de autoridade. Então, neste momento, eu peço que os senhores jurados analisem bem a atitude dessa pessoa. Ela realmente proporcionou para dentro desse lugar uma grande tragédia. E eu peço aos senhores que tragam a condenação para Antígona. Boa noite, senhores e senhores, Vossa Excelência, nossos amigos da defesa, a criminosa Antígona. Nós admiramos por ter insurgido contra regras e as normas positivadas que contrariam o direito natural da família, e por defender a consciência religiosa contra a opressão do Estado. Essa visão tem sua razão, mas ela ocorre o risco de tornar um clichê. Um mito moderno, uma projeção repetitiva dos nossos sonhos. Parece preferível uma sociedade de acelerados tementes à lei, como diria Kant, a uma sociedade de santos que viriam à luz, pois estes só seguem a luz que descobriram. Para Creonte, que assume o reinado de Tebas, ele considera o Polinices um traidor. Mas por que um traidor? Polinices se filiou a Argos, uma cidade rival, que várias vezes tentara invadir Tebas. Mas qual o objetivo dela invadir Tebas? Será que Antígona está no meio dessa confusão? Então eu chego a uma ideia. A ideia é que ela é culpada. Só alguma manifestação para o leitor atento e sensível às máscaras usadas por Antígona, consegue enxergar que ela usa um fato dos campos familiares, religioso, humanitário, para disfarçar e maquiar sua intenção de derrubar o trono.
e assumiu o governo de Tebas. Vejamos o que diz a Carta Magna a respeito dessa situação pontual. Será justo Cleonte, que assumiu o trono de Etéocles, que foi assassinado por Polinices, perdeu um trono para Antígona, que se afiliou indiretamente a Argos, a cidade muito... Estamos falando de alguém que colocou seus interesses, suas paixões e egocentrismo. 5 segundos. Princípios acima do rei, da sociedade, da estabilidade, da soberania e da segurança de um povo manipulado. O povo, através de um pseudo ato heróico. Lucas com a palavra inglesa, Então vamos. Boa noite a todos. Primeiramente, em defesa da minha cliente, Antígona, eu venho discordar da acusação, pois ela meramente quis honrar a sua família por amor aos seus familiares. Pois, como todos já sabem, houve uma maldição nos seus antepassados, foi lançada nos seus avós, e eu creio que o júri, né, não sabe que até Creontes é tio, né, de Antígona, e mesmo assim ela não usou nenhum laço familiares, não, de forma alguma não utilizou disso aí para tirar nenhum proveito. Por quê? Porque ela levava em consideração os irmãos, porque ela perdeu os pais dela e restou somente os irmãos. E de forma alguma ela não quis induzir a irmã dela a cometer um crime. De forma alguma. Ela convidou a irmã dela para participar, devido ao laço de irmandade que eles tinham, né? Aí convidou ela a participar disso aí. E eu não considero como uma lei que o rei Creontes criou ali, porque isso aí foi uma ordem arbitrária do rei Creontes. Eu creio que até desafiando, devido ele tinha imposto essa lei arbitrária naquele momento ali, simplesmente o porquê o seu irmão, o irmão de Antígona, havia ido contra ele. Por que ele tinha ido contra ele? Porque o irmão dela tinha suas ideologias e não concordavam com as leis severas do rei Creonte. Aí então ele se voltou. E num desses encontros, dessas lutas aí, houve esse encalço, que foi a morte de ambos os irmãos, né, por ambas espadas. Mas, como condenação, o que o irmão dela levou? Foi condenado a ser jogado ao léu e por ali apodrecer. Aí vem, senhor júri, vocês imaginam, se a gente na rua ali, a gente já vê um animal, um cão, ali já em estado de decomposição, já é terrível, imagina um ser humano. É pior ainda, né? Imagina um familiar seu. Aí Antígona quis simplesmente honrar isso aí. Quis o direito de enterrá-lo. Somente isso que ela quis fazer. Aí, ele considerado como seu como traidor, que eu não vejo dessa forma por causa das leis criadas arbitrariamente pelo Creontes, que até então ele foi avisado sobre as leis naturais, e as leis naturais, em todas as descendências deles, já existiam isso aí. Isso aí não sobrepõe uma lei dos deuses, tipo
Não, se ele não era um Zeus, para ele pegar e impor a lei dele simplesmente ser promovido assim do nada. Aí eu quero, senhores júri, que pensem bem, se fosse um irmão seu que estivesse nessa situação, vocês iriam deixar ele apodrecer ali, ao céu aberto? Só isso mesmo, senhor juiz. Boa noite a Vossa Excelência, aos acusados, aos meus amigos de defesa e aos jurados. Eu venho aqui em defesa de Antígona, pois Antígona tinha o livre direito, pois até no direito grego dizia que todo cadáver tinha o seu direito de ser enterrado fora da cidade. Vocês disseram que ela estava infringindo as leis. Portanto, eu me coloco, peço para vocês, jurados, se colocarem no lugar de Antígona. Hoje, se acontecer uma guerra, um irmão seu for para a guerra, e ali naquele campo de batalha ele morrer, você não vai querer enterrar ele? Vai querer deixar ele ali apodrecendo, sendo comido por urubus, sendo comido por bichos? Eu, no meu modo de vista, ainda mais um irmão meu, jamais eu iria querer ver ele em uma situação dessa. Antígona não infligiu para mim lei nenhuma. E Creonte também era um lei muito bárbaro, só pensava em si. Ele era orgulhoso. Por isso Polinice, irmão de Antígona, desafiou o seu rei, reuniu outro exército em batalha, morreu honrando o seu exército, e ali naquele campo de batalha iria ficar apodrecendo, sendo comido pelos bichos, devido a uma ordem de um rei que era ignorante e só pensava em si. Portanto, eu peço a vocês que pensem, coloquem-se no lugar de Antígona se fosse o seu irmão. O que você faria se fosse o seu irmão? Iria deixar ele ali apodrecendo ali, sendo comido pelos bichos? Eu acho que nenhum ser humano, por mais que seja o que ele tiver feito, jamais ele vai merecer isso, ainda mais se for um irmão seu. Porque eu amo meu irmão. Porque se fosse eu, no caso de Antígona, eu faria o mesmo. Eu poderia ser até o Papa que falasse, mas eu ia enterrar ele. Meu ponto de vista é esse, que Antígona deve ser, pensa vocês que pensem bastante, em se fosse um irmão de vocês, se vocês estivessem ali naquele lugar, ali naquela época, como seria se fosse um irmão de vocês, se vocês deixariam acontecer uma pena de morte pelo simples fato de Antígona querer enterrar seu irmão. Portanto, peço que absolvam Antígona, porque não. Boa noite a todos. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, senhor Benedíssimo. Bom, eu vou começar falando sobre o estado psicológico que Antígona estava. Ela estava passando por uma dificuldade muito grande em questão familiar. Sem falar que essa briga, que essa confusão toda é familiar, pois Creonte era tio de Antígona. Mas vamos começar. Édipo, o pai de Antígona, se casou com a própria mãe sem saber, matou seu próprio pai e teve os 4 filhos, certo? Ela perdeu o avô, perdeu a mãe e a avó, e perdeu seu pai, após ele arrancar seus próprios olhos.
Pensa como estava o estado psicológico de Antígona. Eu peço que vocês sejam imparciais agora nesse momento. Esqueçam tudo e só pensem nisso. Como estava Antígona naquele momento? Como é que estava o psicológico dela? E após chegar no exílio de seu pai, após chegar e ver a briga entre seus irmãos e saber que eles estavam mortos, que eles se mataram. Pensa como ela estava se sentindo. Ao ver seus dois irmãos mortos, um pelo outro, onde era para haver amor. Pensem. Como é que seria no caso de vocês? Como? É desumano pedir para ela deixar seu próprio irmão ser comido por urubus, por cães, cheios de vermes ao relento. É desumano isso. Creio eu que nenhum ser humano em sã consciência deixaria seu próprio irmão apodrecer ao relento. Nenhum ser humano. Como ela mesma disse, as únicas pessoas que sobraram para ela eram os irmãos. E eles mesmos tiraram a vida um do outro. Eles mesmos. Pensem. Como era para Antígona? O sofrimento que ela estava passando ali naquele momento. Não era fácil para ela. E Creonte, por pura vaidade, por pura inveja, por querer o trono. Vocês acham mesmo que eles estavam se sentindo mal ao ver os dois irmãos se matando? Após eles terem se matado, na verdade? Ele pode ser rei. Ele gostou daquela situação. Por pura vaidade dele, ele criou essa lei. E a gente está falando de uma época que o Estado não era laico. Religião e direito era a mesma coisa. O direito era baseado na religião. A gente está falando de uma época que não tinha distinção entre direito e religião. A lei dos deuses era a lei máxima. Eu não estou colocando aqui a religião como desculpa, não. Eu estou colocando em questão daquela época. Até porque se a gente vivesse naquela época, vocês também teriam essa opinião. Ninguém daquele povo, como Emon, filho de Creonte, disse, estava de acordo com aquela atitude. Ninguém. A religião e o Estado eram um só. Antígona não podia se submeter a viver vagando, a sua alma vagando após morrer e deixar de seu irmão também, porque isso era um pecado. Os deuses não permitiam isso. A lei dos deuses era suprema. Nada podia combater a lei dos deuses, nada. Não era Creonte que iria infringir a lei dos deuses. Hoje talvez essa desculpa não seja plausível, mas naquela época era. Naquela época era. Todos avisaram Creonte que aquilo não era legal perante os deuses. O Antígona não podia deixar aquilo acontecer. Na verdade, quem cometeu o crime foi Creonte, não foi Antígona, não. Ali, o que importava era a lei dos deuses. Era o que importava naquela época, naquela cidade. Era a lei dele. O que Creonte fez foi por pura vaidade, por pura inveja. Se vocês conhecerem, tiverem tido realmente a oportunidade de ter conhecido essa história, vocês irão concordar comigo, foi por pura vaidade. Tiresias, o sacerdote, avisou, os deuses não estão de acordo, o povo não está de acordo. Era uma lei que ele simplesmente criou para punir, de certo modo, Polínice. Não era um Estado laico. Não era um Estado laico. Sem falar no arrependimento que Creonte teve. Ele se arrependeu antes mesmo de saber que Emon e Antígona haviam sido mortos. Eles se arrependeram. Ele se arrependeu, desculpa.
Agora me fala, o porquê que ele se arrependeu? Ele mesmo fala a seguinte frase. Que viu que o melhor era obedecer às leis que regem o mundo. Que leis são essas? As dos deuses. Se vocês vivessem uma época onde o que mais importava era a vida após a morte, era como seria a vida após a morte, hoje ainda a gente ainda vive com isso, mas não com tanta força. Naquela época era a coisa mais importante, era o que iria acontecer após a morte. E o corpo que não tivesse a cerimônia fúnebre adequada, não iria ter uma vida após a morte adequada. Iria ficar a alma pairando sobre o mundo, sobre as trevas. Como ela podia deixar o seu irmão ficar assim? Os deuses davam direito a todos, sem exceção, a ter o seu cerimonial fúnebre. A todos. Cometendo ou não cometendo crimes, sendo pessoas boas ou ruins. Polínice não era uma pessoa ruim. Ele não merecia isso. Ele e seu irmão brigavam pelo trono. Isso não é desculpa dele deixar ele ser comido por cães, por aves. Ninguém deixaria isso acontecer. Ninguém. Eu estou usando a religião aqui, mas eu vou repetir. Se é baseado no direito daquela época, quem cometeu o crime não foi Antígona, foi Creonte. Quem infringiu as leis não foi Antígona, foi Creonte. Ele, como rei, ele não... Só se ele morasse em um deserto onde somente ele vivesse ali, que ele podia criar as regras que quisesse. As coisas não são assim. E nem naquela época era. Sem tomar consciência do que o povo achava sobre a situação, ele simplesmente foi lá e criou uma lei porque achava que Polínice, simplesmente por estar lutando com seu irmão para obter o reinado de Tebas, pudesse ser deixado seu corpo ao relento. Isso não existe. Eu peço que vocês pensem sobre como Antígona estava se sentindo naquele momento. Sobre a situação dela, após perder mãe, após perder pai, após perder seus 2 irmãos que se mataram. Como? Ela, por mais que fosse que Creonte estivesse certa, ela não estava em condição psicológica de saber o que estava fazendo, de tomar decisões nenhuma. Ela não estava em condições de decidir nada. O estado psicológico dela estava muito abalado, ela não tinha condições. Eu peço que vocês pensem o que era realmente lei. O que era realmente lei. E não pensem como se fosse nessa época, não. Pensem como se vocês estivessem lá naquela época. Que a religião era a base de tudo. Que o mais importante era ter uma vida eterna adequada. Não importa se isso era verdade ou era mentira, se era mito ou não. Era o que eles acreditavam. E se vocês vivessem naquela época, vocês também acreditariam. Estamos falando de séculos, séculos e séculos atrás. Como é que vocês pensariam, hein? Peço a vocês que revejam quem realmente cometeu o crime. Antígona é inocente. O criminoso é Creonte. Ele sim infligiu as leis. As leis supremas, que são as dos deuses. Muito obrigada e boa noite. A réplica.
Bom, senhores jurados, nossos colegas aqui da defesa falou que Antígona não estava apta, né? Não poderia tomar nenhum tipo de decisão. Só que isso é meio para lá, meio para cá, porque ela confessou o próprio crime. Você, estando em estado de choque, você tomaria alguma providência assim imediata? Ah, vou fazer isso, aquilo, vou infringir a lei? Ela deixou bem claro: meu crime de hoje será louvado, pois terei muito mais a quem agradar no reino das sombras do que entre os vivos. Admite arrogância e egoísta. Ela admitiu o crime dela. Ela sabia o que ela estava fazendo. Então, meus caros, falando em questão de sentimentos, aqui nesse tribunal, estamos tratando de caso sentimental. Sabendo que eu tenho um irmão, não, vamos colocar um ente mais próximo, meu pai, infringiu a lei. Ele sabia que ele poderia ser preso, que ele poderia ser penalizado, e eu ia lançar uma fuga, já que meus amigos estão falando sobre o mundo atual. Então vamos voltar um pouco. Então eu vou criar uma fuga lá para tirar meu pai, porque ele é meu ente querido, e eu vou estar assim também desobedecendo a legalidade da lei que é instaurada pelo poder máximo, que era o rei. O rei naquela época sim seria e era o poder máximo. Todos sabiam. E destacando também o que a nossa colega falou sobre a questão dos deuses, tinha a questão da lei do homem e da lei do divino. Inicialmente, cabe contextualizar que Antígona era filha de incesto entre Jocasta e Édipo, cuja maldição acompanharia também as gerações futuras. Já está falando aqui tudo sobre maldição. Quem era amaldiçoado naquela época não teria uma morte digna, igual qualquer um outro teria. Então daí a gente já tira uma conclusão. Então eu volto aqui a falar aos colegas e aos nobres jurados que estamos aqui para julgar dentro da legalidade, não questão sentimental. Infelizmente é assim. Poderia ser ali meu pai e aí, infelizmente eu não poderia estar fazendo nada, porque ele infringiu a lei sabendo que ele poderia ser condenado. Então volto novamente a ressaltar: vamos cumprir a lei, tudo dentro da legalidade. Novamente, se senhores absolver, infelizmente vamos estar dando direito, que é o que a gente está fazendo aqui, cumprindo a legalidade dentro do direito do cidadão. Vamos estar dando direito, se absolver essa pessoa, a acusada, a outros infringirem a lei. E aí? Vai ser motivo de baderna. Então, que os senhores pensem dentro da legalidade. Novamente, eu repito essa palavra, dentro da legalidade, porque eu estou aqui, a princípio, cumprindo a lei. Senhores jurados, precisamos estar atentos ao que a defesa acaba de falar e ressaltar aqui nesse tribunal, atribuindo toda injúria, toda tragédia para o rei Creonte. Mas eu quero dizer algo importante para vocês. O rei, ele não usurpou o trono. Ele não entrou ali por conta própria. Ele foi aceito. Houve uma comitiva. Houve uma aceitação para que ele entrasse ali. E todos sabiam ali naquele lugar que uma vez o rei ali dentro, ele teria autoridade. Autoridade máxima, como disse o nosso colega. E essa autoridade deveria ser obedecida. Qualquer sentimento de rebelião, a rebelião é reconhecido quando
se levanta contra uma autoridade. Foi o que Antígona fez nesse momento. Neste momento ela fez isso. Nós estamos diante de um direito positivo e de um direito natural. Qual que está valendo? É claro que é o direito positivo. Houve um decreto, houve uma lei, uma determinação do rei. Antígona ignorou isso tudo. Ela ignorou e foi fazer aquilo que estava determinado a não fazer. Para que serve a lei? A lei serve somente para injustos e rebeldes. Porque quem não é injusto e rebelde não precisa de lei. Não precisa de lei. E se ele colocou a lei e houve uma quebra, a rebeldia e a injustiça começou por ela. Não podemos aqui aplaudir a impunidade. Ela realmente quebrou um princípio grave na região. Senão, não teríamos motivo nenhum de determinar o rei ou aceitar o rei sob o comando desse lugar. Se nós aceitarmos a tese dessa defesa, nós vamos estar sendo cúmplices de uma impunidade. Antígona precisa ser punida mesmo, para que toda a cidade, todo o povo de Tebas entenda que há uma autoridade e que os princípios devem ser obedecidos a isso. Os deuses, falaram dos deuses desse tempo. Vocês acham que uma autoridade é imposta, é posicionada, se não houver também a quiescência dos deuses? É claro que os sacerdotes, os primeiros ali a aprovar a posição de uma autoridade, deveria ser, primeiramente, delegada pelos sacerdotes e os deuses. Não haveria nenhum motivo de questionamento neste momento quanto ao que Creontes fez. Ele fez um decreto e era para ser obedecido. Hoje nós estamos aqui julgando uma rebelião, uma rebeldia, uma desobediência à lei. Se vocês derem para Antígona a liberdade, vocês estão rasgando a lei magna, estão rasgando a autoridade, diminuindo essa classe. Queremos então a condenação máxima. A condenação máxima para que todos saibam, uma vez debaixo de um princípio de autoridade, devemos obedecer. Não aceitamos de maneira nenhuma a tese da defesa. Não podemos ignorar que Creontes foi aceito e é aceito como tal. A desgraça daquele momento, o destronar de Creontes, perder a sua esposa e o seu primogênito que assumiu o trono, começou pela desobediência de Antígona. Senhores, pensem bem. Se ela não tivesse cometido tal delito, Creontes estava ali e talvez o sacerdote poderia convencê-lo de fazer o sepultamento digno. Mas ela não fez. Ela não soube esperar. E neste caso, Antígona quebrou os princípios e nós não podemos abrir mão de levá-la à condenação hoje. Vamos marcar a história para o nosso povo de que obedecer à lei é um dever de cada cidadão. Obrigado. A Antígona, simplesmente ela abriu mão, se abdicou de sua vida e renunciou toda a sua liberdade e toda a sua felicidade ao lado do seu noivo, Hemon, que é filho do seu tio, o rei Creonte. Ela, de forma alguma, ela não quis desobedecer
nenhuma lei imposta naquele momento ali pelo rei, e muito menos ela foi amaldiçoada, pois claramente diz que os avós dela foram amaldiçoados, não sua descendência. E visando isso aí, Antígona não poderia aceitar de forma alguma que a lei de seu tio Creontes fosse imposta, fosse criada acima das leis dos deuses, pois todos eles ali eram criados com a lei dos deuses. E, como ela mesma disse, que ela não nasceu para o ódio, ela nasceu para o amor. Ela só quis que tivesse o direito de enterrar o seu irmão, que no caso que eram leis criadas pelos deuses, as leis naturais, impostas por eles mesmos, que todo homem que morresse fossem enterrados. Ela quis esse direito para o seu próprio irmão. Ela não quis afrontar o rei. Como ela poderia crer que essa lei criada por ele, por capricho de um homem, poderia sobrepor a lei dos deuses? Ela simplesmente quis isso. Pensem, senhor júri, e ela simplesmente quis um enterro decente para o seu familiar. Muito obrigado. Eu volto a dizer, Antígona não cometeu nenhum crime. A lei de Creonte não era válida. A lei dele não era válida. A lei suprema era dos deuses. Não era um Estado ateu. Não era um Estado laico. A gente está falando de um Estado onde a base do direito dele era a religião. É impossível colocar ela como uma criminosa nesse caso. Ela não cometeu nenhum crime, ela só amou seu irmão. O Estado não era laico, o Estado não era ateu. A base do direito daquele Estado era a religião. A religião era a lei suprema. Creonte não podia criar leis sem consultar os sacerdotes. E ele não consultou. Tiresias mesmo disse que os deuses não compactuavam com aquilo que ele ordenou. Todo corpo tinha direito de ser sepultado de forma digna. O Estado não era laico. Repito novamente. O criminoso foi Creonte. Antígona só cumpriu seu dever. E se eu vou falar sobre ela ter confessado o seu crime, Creonte também confessou o seu. Ele mesmo, ao se arrepender, ele se arrependeu e disse que o melhor é seguir as leis que regem o mundo. Se Creonte disse quem somos nós para duvidar, se Creonte afirmou isso, que foi o próprio criminoso, quem somos nós para discordar disso? Se coloquem como se vocês vivessem naquela época. E naquela época a lei suprema era dos deuses. Volto a falar aqui como eu fico indignado, como querer acusar Antígona pelo simples fato dela querer enterrar seu irmão. Porque Antígona,
ela tinha o amor à sua família, ela queria honrar como todos os seus entes queridos já haviam sido enterrados, porque apenas Polinice iria ali ficar apodrecendo naquele campo de batalha, sendo comido pelos bichos. Portanto, eu peço a vocês, jurados, que se coloquem no lugar de Antígona. Se fosse o irmão seu, se vocês deixariam ele ali apodrecendo naquele estado, de uma forma muito desagradável, pelo próprio fato de ser seu irmão, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você conviveu, ver ela ali naquele estado ali, eu acho que seria muito triste para vocês, né? Então eu peço a vocês que absorvam Antígona e que pensem bem se fosse um irmão de vocês, o que vocês fariam. Então eu peço a vocês que absorvam Antígona.